cravada devagar, giro a giro, até o osso. Naquela noite, no nosso apartamento apertado em Alfama, com o cheiro de sardinha frita ainda pairando no ar, o meu marido, o João, chamou a mãe dele e a irmã como se eu fosse uma criminosa de bairro. Sentaram-me na cadeira da cozinha, os olhos deles como faróis acusadores, e o interrogatório começou, não com palavras, mas com silêncios que me esmagavam como o peso de uma casa em ruínas. Tu achas que podes enganar-nos para sempre, Maria? Cuspiu a sogra, a Dona Rosa, com aquela voz rouca de quem fumotou o many cigarros na juventude. O João nem piscou, só assentiu, traindo-me com o silêncio dele, que era pior que qualquer grito. E eu, ali, com as mãos tremendo no colo, senti o primeiro gosto de sangue na boca, não meu, mas do veneno que eles plantavam em mim. Eu ri. Não uma risada de louca, mas baixa, controlada, como o ronco distante de um trovão sobre o Tejo. Enganar. Eu. Vocês que me transformaram nisto, não é? Foi o momento em que o plano nasceu, não na raiva cega, mas na frieza de quem vê o abismo e decide saltar com paraquedas feito de ódio puro. O sol de Lisboa entrava pela janela gradeada, pintando listras douradas no chão de azulejos gastos, como se a cidade tentasse me consolar com sua indiferença eterna. Mas nada consolava. A Dona Rosa, com os seus cabelos grisalhos puxados num coque apertado que parecia estrangular o pescoço dela, inclinou-se para a frente, os olhos pequenos e pretos fixos nos meus como se pudessem ler a alma. Ela era a matriarca, a rainha incontestada daquela família de pescadores e donas de casa que se orgulhavam de vir de trás os montes, mas que agora viviam na capital como exilados, agarrando-se a tradições como se fossem boias no mar revolto. Conta a verdade, Maria. Onde é que arranjaste o dinheiro para aquela pulseira de ouro? Não me venhas com histórias de gorjetas no café. Eu sei que o João não te dá nada que preste. A voz dela era um chicote, cada palavra estalando no ar úmido de julho. O João, sentado ao lado, com as mãos cruzadas sobre a barriga que começava a arredondar dos bifes aos domingos, só murmurou: é verdade, mãe. Ela anda diferente ultimamente. Escondendo coisas. Diferente. Eu. Depois de 10 anos casada com um homem que me tratava como uma extensão da mobília, útil para limpar, cozinhar e aquecer a cama, mas descartável quando enferrujava. Eu trabalhava de manhã cedo no café da esquina, servindo galões e pastéis de nata a turistas que sonhavam com fado e romance, enquanto ele, o grande João, empreendedor, passava as tardes no bar do bairro, a apostar no Benfica e a prometer fortunas que nunca chegavam. A pulseira. Um presente de um cliente generoso, um homem de Espanha que vira nos meus olhos o cansaço de quem carrega o mundo nas costas. Mas eles não queriam saber disso. Queriam-me nua, exposta, como uma traidora da família sagrada. A cunhada, a Ana, era o contraponto silencioso, mas não menos venenoso. Mais jovem que eu por 5 anos, com o cabelo loiro tingido que cheirava a salão de beleza barato, ela cruzou as pernas magras e disse, com um sorriso falso que não chegava aos olhos: olha, mana, a gente só quer ajudar. Mas se tu estás a trair o nosso João. Ai, isso é feio. Em Portugal, a família é tudo. Lembras-te do que aconteceu à prima da Rosa? Deixou o marido por um tipo qualquer e acabou na rua, a mendigar. Mendigar. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino rachado. Eu via-me ali, aos 35 anos, com rugas precoces nos cantos da boca de tanto sorrir para clientes chatos, e o futuro se desenrolava como uma estrada poeirenta em Alentejo, mais noites sozinha, mais mentiras para pagar as contas, mais olhares de pena das vizinhas que cochichavam atrás das cortinas de renda. Não. Eu não ia mendigar. Ia fazer com que eles mendigassem por misericórdia. Levantei-me devagar, sentindo os joelhos fraquejar por um segundo, mas segurei-me na borda da mesa de madeira lascada. Vocês querem a verdade. A verdade é que eu cansei. Cansei de ser a burra que sustenta esta casa enquanto o João gasta o salário em cervejas e sonhos vazios. A pulseira é minha, comprada com suor meu, não com o sangue de vocês. As palavras saíram afiadas, cortando o ar como facas de cozinha. A Dona Rosa engasgou, o rosto avermelhando como vinho tinto derramado. O João ergueu-se num pulo, a cadeira rangendo no chão. Respeito, mulher. Respeito pela minha mãe. Ele avançou, o punho cerrado, mas parou a centímetros do meu rosto, o hálito de vinho do Porto azedo invadindo o meu espaço. Por um instante, vi o medo nos olhos dele, não de mim, mas de si mesmo, do homem fraco que era. E foi aí que o ódio se cristalizou, não como fogo, mas como gelo, frio, implacável, pronto para quebrar tudo ao redor. Saí dali sem mais uma palavra, o eco dos gritos deles perseguindo-me pelas escadas estreitas do prédio antigo. Lisboa de noite era um labirinto de luzes amareladas e sombras profundas, o fado tocando baixo em algum bar distante, lamentando pecados que ainda não eram cometidos. Caminhei até ao mirador da Senhora do Monte, onde o vento salgado do Tejo me limpava a alma suja.
Ali, de joelhos na pedra fria, jurei, eles pagariam. Não com violência bruta, que era coisa de homens como o João, mas com a sutileza de uma mulher que conhece os segredos da família como as veias do próprio corpo. A vingança seria lenta, psicológica, uma erosão que os deixaria de pé, mas ocos por dentro. De volta ao apartamento, horas depois, encontrei a porta entreaberta, a luz da cozinha ainda acesa como uma sentinela acusadora. O João dormia no sofá, roncando como um porco satisfeito, uma garrafa vazia de gin ao lado. A Dona Rosa e a Ana tinham ido embora, deixando para trás o cheiro de perfume barato e julgamento. Subi as escadas rangentes para o quarto, tirei a pulseira do pulso e enterrei-a no fundo da gaveta de meias, como se enterrasse um cadáver. Mas não era o fim. Era o começo. Naquela noite, sonhei com o mar da Nazaré, ondas gigantes engolindo navios inteiros, e eu no topo, dirigindo a maré. Acordei com o sol filtrando pelas persianas velhas, o corpo pesado mas a mente clara como o céu de inverno. O plano veio em fragmentos, como peças de um azulejo quebrado que eu juntaria pacientemente. Primeiro, precisava de provas, não das mentiras deles, mas das verdades que eles escondiam uns dos outros. O João tinha uma amante. Não, ele era preguiçoso demais para isso. Mas dívidas? Ah, sim. Cartas de cobrança amontoadas no fundo da comoda dele, promessas de investimento em um negócio de vinhos que nunca saiu do papel. A Dona Rosa, com a pensão magra, pegava empréstimos em bancos sombrios para manter as aparências. E a Ana? A perfeita Ana, que trabalhava como secretária num escritório de advogados, mas que eu vira uma vez, sussurrando ao telefone sobre comissões extras, que cheiravam a suborno. Eu começaria por aí. Não com confrontos, mas com sementes plantadas no solo fértil do medo. No café, durante o turno da manhã, servi o galão habitual ao Sr. Manuel, o velhote que lia o jornal todos os dias e sabia mais fofocas que a rádio. Bom dia, D. Maria. Ouvi dizer que a família do seu marido anda em sarilhos. Dívidas, é o que se diz. Sorri, inclinando-me sobre o balcão com o pano na mão. Sarilhos. Conte-me mais, Sr. Manuel. Eu adoro uma boa história. Ele contou, claro. Contou sobre o João que apostara tudo num jogo de futebol e perdera, sobre a Rosa que hipotecara a casa da família em Trás-os-Montes para pagar cirurgias inexistentes. E eu ouvi, gravei cada palavra como uma tatuagem na memória. À tarde, quando o café esvaziou, peguei no telefone antigo e liguei para um número que eu guardava há meses, o do detetive particular, o Carlos, um ex-polícia de Setúbal com olhos de falcão e descrição de padre. Carlos, preciso de si. Discretamente. Quero saber tudo sobre o João, contas bancárias, chamadas, tudo. Ele riu baixo, a voz rouca pelo fumo. Mais uma esposa traída, D. Maria. Ou é vingança? Hesitei por um segundo, o coração batendo como o sino da Sé de Lisboa. As duas coisas. Mas foco na vingança. Os dias seguintes foram uma dança perigosa. Em casa, fingia submissão, cozinhava bacalhau à brás como se nada tivesse acontecido, beijava o João na testa quando ele chegava bêbado, ouvia as queixas da Rosa ao telefone com sim, sogra e, claro, sogra. Mas por dentro, eu era um furacão contido. O relatório do Carlos chegou por correio, num envelope castanho sem remetente, e eu li-o à noite, à luz fraca da mesa de cabeceira. O João devia 15.000 euros às agiotas do Bairro Alto, com juros que engoliam almas. A Rosa falsificara documentos para o empréstimo, arriscando cadeia se descoberto. E a Ana? A Ana era o elo fraco, dormia com o chefe por promoções, e havia mails que provavam. Sementes. Plantei a primeira com a Ana. Convidei-a para um café no Chiado, num dia de sol radiante que contrastava com a escuridão nos meus planos. Sentámo-nos na esplanada, o ar cheio de cheiro de castanhas assadas, turistas rindo em volta. Ana, ouvi uma coisa horrível sobre o teu chefe. Dizem que ele é casado e que... Bem, tu sabes. Os olhos dela arregalaram-se, o copo de café tremendo na mão. Quem te disse isso? Mentira. Mas o pânico estava ali, cru como carne crua. Plantei mais, cuidado, mana. Famílias como a nossa não perdoam escândalos. Ela foi a primeira a rachar. Dias depois, ligou-me em prantos, confessando tudo à Rosa, que por sua vez explodiu com o João. Eu ouvi as discussões através da parede fina, como um maestro regendo uma sinfonia de caos. O João gritava, mãe, a Ana é uma puta. E tu, com aquelas dívidas? A Rosa chorava, acusações voando como pratos partidos. E eu? Eu sorria no escuro, o coração batendo em ritmo de vitória. Mas a vingança verdadeira exigia mais. Precisava de os ver desmoronarem,
não só brigando, mas sozinhos, isolados no vazio que eles me impuseram. Comecei a espalhar as sementes mais longe. Liguei para o Banco da Rosa, fingindo ser ela, e cancelei o pagamento automático, só o suficiente para atrasos, multas, pânico. Para o João, enviei anónimos aos agiotas: o teu devedor tem uma mulher rica. Vai atrás dela. Eles ligaram, claro, à meia-noite, vozes grossas ameaçando quebrar pernas. O João acordou a suar, culpando-me: tu fizeste isto, não foi? Neguei, com lágrimas falsas: Eu amo-te, João. Mas talvez devesses parar de apostar. Lisboa, com as suas 7 colinas, parecia conspirar comigo. Caminhava pelas ruas de Moraria, onde o fado nascia de dores antigas, e sentia-me parte daquela tapeçaria de sofrimentos. O plano avançava, contratei um advogado discreto para preparar o divórcio, escondendo bens que eu juntara em segredo, uma conta poupança em nome de uma prima longínqua. A Ana, pressionada, pediu demissão, o chefe rindo dela como de uma boneca quebrada. A família desunida agora, cada um lambendo feridas, apontando dedos. Uma noite, o clímax se aproximou. O João, desesperado, ajoelhou-se na cozinha, o mesmo lugar do interrogatório. Maria, perdoa-me. Eu errei. Vamos recomeçar. As lágrimas dele eram quentes no meu joelho, mas frias no meu coração. Levantei devagar, beijei-lhe a testa. Claro, amor. Mas primeiro, convida a tua mãe e a Ana para jantar. Vamos resolver isto como família. Eles vieram, hesitantes, os rostos marcados como mapas de guerra. Servi vinho do Douro, o melhor que tínhamos, e comida simples, cataplana de marisco, fumegante e cheirosa. Brindei, à família. Mas enquanto comiam, eu falei. Falei das dívidas, dos segredos, das traições, tudo, com provas impressas na mesa como cartas de um baralho fatal. A Rosa engasgou com um camarão, o João ficou pálido como cera, a Ana soluçou: como soubeste? Eu sempre soube, disse eu, a voz calma como o Tejo ao amanhecer. Vocês plantaram o ódio em mim naquela noite. Agora, colham. Não gritei. Não precisei. O silêncio que se seguiu foi o meu triunfo. Eles viram-se uns nos outros, não mais aliados, mas inimigos. Saíram aos tropeções, a família despedaçada como um azulejo pisado. Fiquei sozinha na cozinha, o sol poente tingindo tudo de laranja. A vingança não era doce, como nos filmes. Era amarga, como azeite virgem engolido puro. Mas libertadora. No dia seguinte, assinei os papéis do divórcio, vendi a pulseira por o dobro do valor, e parti para o Algarve, onde o mar me esperava, não para engolir, mas para lavar. Lisboa ficaria para trás, com as suas memórias e fantasmas. Eu era livre, quebrada mas recomposta, uma mulher que aprendera que o maior poder não é o punho, mas a paciência de quem espera o momento certo para soltar a corda. Os meses no Algarve passaram como ondas suaves na praia de Lagos, mas o eco do interrogatório ainda me acordava à noite, suor frio colando o lençol à pele. Aluguei uma casinha branca com vista para o Atlântico, paredes caiadas que cheiravam a sal e jasmim, longe do bulício de Lisboa e das vozes acusadoras que me perseguiam como gaivotas famintas. Trabalhei num restaurante de mariscos, servindo turistas ingleses e alemães que pediam paella, em vez de cataplana, rindo das confusões com um sotaque que me fazia sentir viva, anónima. Mas a liberdade tinha o seu preço, solidão que mordia como caranguejo, e memórias que se infiltravam como areia fina nos sapatos. Escrevia cartas que nunca enviava. Para o João: lembras-te do teu punho cerrado? Agora, eu aperto o meu em torno do teu coração partido. Para a Rosa: tu, que me chamas de puta, olha para o espelho das tuas dívidas. Para a Ana: o teu chefe foi só o começo. O mundo come mulheres como tu vivas. Rasgava-as ao amanhecer, atirando os pedaços ao mar, vendo as ondas as levarem como ofrendas a Netuno. Mas o ódio não se dissolvia tão fácil. Ele evoluía, transformando-se em algo mais perigoso, curiosidade mórbida pelo destino deles. Um dia, o Carlos ligou. O detetive, com a voz rouca de sempre, como cascalho sob rodas. De Maria, eles estão a afundar-se. O João perdeu o emprego no armazém, dívidas acumularam-se, e os agiotas não perdoam. Vive com a mãe agora, num apartamento minúsculo em Chelas, brigas todos os dias. Ri baixo, mexendo o chá de limão que bebia na varanda, o sol queimando a pele bronzeada. E a Rosa? Ela vendeu a casa de Trás-os-Montes por metade do valor. Está deprimida, a beber mais que o costume. A Ana fugiu para o Porto, trabalhando em call centers, mas ouvi dizer que anda com um tipo mau. Satisfação. Sim, mas misturada com um vazio que me revirava o estômago. Vingança não preenchia buracos, só os alagava.
Decidi voltar a Lisboa, não por piedade, mas para assistir ao espetáculo final. Comprei um bilhete de comboio na estação de Faro, o apitiquando como um adeus relutante. No caminho, o Alentejo desfilava pela janela, planícies douradas de trigo, sobreiros centenários, vilas brancas onde o tempo parava. Pensei na minha própria família, em Évora, pais mortos cedo num acidente de carro, uma irmã que se perdera em casamentos errados. Eu era sozinha desde sempre, mas agora escolhia sê-lo. Lisboa recebeu-me com chuva fina, o ar úmido cheirando a castanhas e asfalto molhado. Aluguei um quarto num prédio antigo em Bairro Alto, paredes grafitadas com poemas de Fernando Pessoa, o barulho da cidade como um pulso acelerado. O primeiro contacto foi com a vizinha do café, a Dona Fátima, que me serviu um pastel de nata quente. Ouvi dizer que a família do teu ex anda mal pena, né? Mas tu estás bem, rapariga. Olha essa cara descansada. Assenti, mordendo a massa folhada, o creme doce contrastando com o amargo na garganta. Espiava-os de longe. Passava pelo prédio em Chelas à tarde, vendo o João sair com olheiras profundas, fato amarrotado, a caminho de um emprego precário como porteiro. Uma vez, cruzei-me com ele no Elétrico 28, o balanço das curvas atirando-nos um contra o outro. Ele piscou, confuso. Maria. És tu? Sorri, fria como mármore de Sintra. Sim, sou eu. Livre. Desci na paragem seguinte, o coração martelando, mas os pés firmes. Ele não me seguiu. Não tinha forças. A Rosa era mais fácil de encontrar. Iam à missa na Sé aos domingos, ela de véu negro como viúva em luto por uma vida que se desmanchava. Sentei-me no banco atrás, o incenso queimando os olhos, ouvindo o padre falar de perdão. Ela virou-se uma vez, o rosto envelhecido 10 anos em meses, rugas como ravinas secas. Nossos olhares cruzaram-se, o dela, suplicante, o meu, de pedra. Depois da missa, aproximei-me no adro, o sol filtrando pelas árvores centenárias. Dona Rosa. Ela estremeceu, a cruz de prata balançando no peito. Maria. Deus te perdoe. Deus. Ele não tem nada a ver com isto. Vocês fizeram. As palavras saíram baixas, mas cortantes como navalha. Ela caiu de joelhos ali mesmo, na pedra fria, lágrimas escorrendo como chuva de outono. Eu errei, filha. O orgulho. O orgulho de uma mãe tola. Volta para o João. A família precisa de ti. Ri, um som seco como folhas mortas. Família. Vocês mataram a nossa quando me sentaram naquela cadeira. Agora, viva com os fantasmas. Deixei-a ali, rodeada de turistas tirando fotos, um espetáculo patético de uma mulher quebrada. Caminhei pelo terreiro do Paço, o Tejo brilhando como uma promessa falsa de paz. Mas a paz não era o meu destino. Ainda faltava a Ana. Localizei-a no Porto através de uma amiga comum, uma rapariga de Alfama que trabalhava em telecomunicações. Ela está mudada, Maria. Magra, olhos vazios. Diz que o tipo abate, mas não sai. Fui ao Porto de comboio, a viagem noturna balançando como um berço de pesadelos. Cheguei de madrugada, o Douro negro como vinho envelhecido, a cidade adormecida sob névoa. Encontrei-a num café ribeirinho, servindo cafés com mãos trêmulas, o cabelo agora castanho natural, sem tintas. Ana. Ela derrubou a bandeja, talheres tilintando no chão de pedra. Tu? Aqui? Para quê? Para acabar de me destruir. Senta-te. Empurrei uma cadeira para ela, o cheiro de pastel de Porto misturando-se ao de derrota. Contei-lhe tudo, os e-mails que eu tinha cópias, as gravações que o Carlos arranjara do chefe dela. Eu podia acabar contigo num telefonema. Mas não. Quero que saias desse buraco. Por ti, não por mim. Mentira. Parcial. Queria vê-la rastejar, mas também via nela um espelho distorcido, outra vítima do mesmo veneno familiar. Ela chorou, o rímel escorrendo como tinta preta. Eu odiava-te, Maria. Inveja. Tu eras forte, e eu. Eu era a boneca deles. Abracei-a por um segundo, o corpo dela ao sul contra o meu, e senti uma rachadura no meu gelo. Então quebra o ciclo. Deixa o tipo, arranja um emprego decente. E esquece a família que nos traiu. Voltei a Lisboa no dia seguinte, o comboio cheio de estudantes rindo, vidas intocadas pelo drama. Mas o meu drama não acabara. O João ligou nessa noite, a voz embriagada. Maria, preciso de falar. Encontra-me no nosso miradouro. Hesitei, o telefone quente na mão, mas fui. O Senhora do Monte à meia-noite era um ninho de amantes e poetas, mas para nós era um altar de promessas quebradas. Ele estava lá,
encostado à parede, uma garrafa de cerveja na mão. Eu sei o que fizeste. As sementes, as cartas anónimas. Tu destruíste tudo. Avancei, o vento agitando o cabelo. Não. Vocês destruíram a si mesmos. Eu só reguei o jardim. Ele atirou a garrafa ao chão, cacos voando como confetes de um casamento falhado. Porquê? Eu amava-te. Amavas. Tu usavas-me. Como a tua mãe usava a família para se sentir grande, como a Ana usava o corpo para subir. As palavras eram veneno destilado, cada sílaba uma agulha. Ele caiu de joelhos, soluçando, perdão. Eu mudo. Mas eu via a mentira nos olhos dele, o mesmo egoísmo de sempre. Deixei-o ali, sob as estrelas indiferentes, e desci a colina a pé, as pernas ardendo mas o espírito leve. A vingança estava quase completa, mas o custo. Noite sem claro, questionando se o vazio dentro de mim era deles ou meu. Lisboa, com os seus fados e saudades, sussurrava respostas que eu não queria ouvir. O outono chegou a Lisboa como um amante relutante, folhas amarelas caindo nas ruas de Belém, o cheiro de castanhas assadas misturando-se ao de chuva iminente. Eu mudara de apartamento, agora num estúdio em Lisboa Factory, um antigo complexo industrial transformado em galerias de arte e cafés trendy, onde jovens com tatuagens e sonhos grandes bebiam gin tónica e falavam de revoluções que nunca aconteciam. Ali, entre paredes de betão nu e grafites coloridos, eu tentava reconstruir-me. Inscrevi-me num curso de escrita criativa na Universidade Nova, onde professores com sotaques do Minho nos ensinavam a sangrar palavras no papel. Mas as noites eram traiçoeiras. Sonhava com o interrogatório, não como fora, mas ampliado, a Dona Rosa com garras em vez de mãos, o João com olhos de cobra, a Ana rindo como uma hiena. Acordava ofegante, o coração um tambor de guerra, e saía para caminhar pelo Tejo, as luzes da ponte 25 de Abril piscando como olhos acusadores. Foi numa dessas caminhadas que encontrei o Miguel, não planeado, mas inevitável, como o fado que se infiltra na alma. Ele era fotógrafo freelance, capturando a essência de Lisboa para revistas estrangeiras, as escadarias de Alfama ao amanhecer, os elétricos amarelos serpenteando colinas, rostos enrugados de pescadores no cais do Sodré. Encontrámo-nos num banco do Jardim da Estrela, eu com um livro de Sofia de Melo Breiner na mão, ele ajustando a objetiva da câmara. Desculpa, faz mal? Perguntou, o sorriso torto revelando um dente lascado de infância. Não. Fotografa o que quiser. Mas evita minha alma, ela está em reparação. Rimos, e assim começou. Conversas sobre luz e sombra, sobre como uma foto pode capturar o que as palavras falham. Ele era de Coimbra, com o sotaque suave do centro, viúvo há 2 anos, uma filha adolescente que estudava em Londres. A vida quebra-nos, Maria, mas as rachaduras deixam entrar a luz, disse ele uma noite, enquanto partilhávamos mariscos no Time Out Market, o burburinho da multidão abafando os nossos segredos. Não era amor imediato, como nos romances cor-de-rosa que as turistas devoravam nas livrarias da Baixa. Era algo mais sólido, como o calcário das Torres da Sé, construído devagar, resistindo a tempestades. Contava-lhe pedaços da minha história, o casamento, o interrogatório, a vingança, e ele ouvia sem julgar, os olhos castanhos fixos nos meus como âncoras. Tu foste guerreira, não vítima, murmurava, traçando os meus dedos com os dele. Mas o passado não se deixava esquecer fácil. Uma carta chegou, endereçada à antiga morada, redirecionada, da Ana, rabiscada em papel barato. Maria, preciso de ajuda. Tipo. Ele me bateu tanto que quebrei 2 dentes. A família não quer saber, o João diz que eu mereço, a mãe reza mas não há GE. Volta, por favor. Tu és a forte. O envelope tremia na minha mão, o selo do Porto colado torto. Resposta. Nenhuma imediata. Guardei-a na gaveta, como um veneno engarrafado, mas o sono fugiu. Miguel notou, o que te atormenta? Confessei, e ele apertou-me contra o peito largo. Vai vê-la. Não por eles, mas por ti. Fecha o ciclo. Fui ao Porto de novo, desta vez de dia, o comboio cheio de famílias em fim de semana, crianças rindo com reboçados. Encontrei a Ana no hospital público, quarto coletivo cheirando a desinfetante e desespero, o rosto inchado como pão mal levedado, olhos roxos como uvas esmagadas. Maria, sussurrou, a voz rouca de analgésicos. Sentei-me na beira da cama, o colchão rangendo. Por que ficaste? Ela virou o rosto para a janela, onde o dor corria preguiçoso. Medo. De estar sozinha. Como tu disseste que estavas. Toquei-lhe a mão, fria como peixe morto. Eu estava sozinha, sim. Mas aprendi que sozinho é melhor que envenenado. Falei-lhe de abrigos para mulheres, de empregos em fábricas de têxteis no norte, de começar de novo sem correntes. Ela chorou,
não de dor, mas de alívio, ou talvez de vergonha. Obrigada. Tu podias ter-me destruído mais. Eu destruí, admiti. Mas destruir os outros não cura. Cura é soltar. Saí dali com o peito mais leve, como se tivesse deixado uma pedra no quarto. No regresso, parei em Coimbra para ver Miguel, que me esperava na estação com um ramo de flores silvestres colhidas nas margens do Mondego. Como correu? Melhor que esperava. Beijámo-nos ali, sob o relógio da estação, indiferentes aos olhares. Pela primeira vez, senti que a vingança era um capítulo fechado, não um livro inteiro. Mas o destino, caprichoso como o clima português, tinha mais uma reviravolta. Dias depois, no curso de escrita, li um excerto da minha história, não toda, mas o núcleo, o interrogatório, a semente do ódio. A turma aplaudiu, a professora, uma senhora de Setúbal com óculos grossos, disse: "Isto tem alma, Maria. Publique." Publique. O pensamento aterrorizou-me. Expor a ferida ao mundo, convidar julgamentos. Miguel incentivou: "Escreve o livro. Torna a dor em arte." Comecei, à noite, no estúdio iluminado por uma lâmpada de secretária, palavras fluindo como vinho tinto, capítulos sobre o casamento podre, a família tóxica, a vingança como catarse. O título veio natural, o interrogatório que me quebrou. Enviei para editoras pequenas, as que publicavam vozes marginais, e espantadoramente, uma mordeu, uma casa em Lisboa especializada em ficção feminina. Enquanto esperava, a vida tecia novos fios. Miguel e eu mudámos-nos para um apartamento maior em Alcântara, com vista para os estaleiros abandonados, onde o rio se encontrava com o mar. A filha dele, a Sofia, veio de visita, uma rapariga de 17 anos com piercings e opiniões afiadas, que me chamava Tia Maria e me ensinava memes no Instagram. Ríamos juntos, cozinhando feijoada à transmontana, ironia, vindo de mim, alentejana de coração. Então, o telefonema da Rosa. Maria, o João. Ele tentou suicidar-se. Tomou comprimidos. Está no hospital. O mundo parou, o telemóvel escorregando da mão. Miguel encontrou-me no chão da cozinha, soluçando não de tristeza, mas de uma raiva residual que se misturava com culpa. Eu causei isto. Ele abanou a cabeça. Não. Ele causou. Mas vai. Acaba o que começaste. No hospital de Santa Maria, o cheiro de éter e sofrimento era um soco no estômago. O João jazia numa cama, tubos no nariz, pele pálida como leite azedo. A Rosa velava-o, olhos vermelhos, mãos entrelaçadas em oração. Ele disse que era por tua causa, murmurou ela. Encarei-a, a voz firme: não. É por causa de anos de fraqueza. Diga-lhe, quando acordar, que eu perdoei. Mas não volto. Saí dali sob chuva torrencial, táxi chapinhando poças, Lisboa lavando-se como se quisesse esquecer. Perdoar. Palavras vazias, mas necessárias para o meu próprio exorcismo. O livro saiu meses depois, capas duras empilhadas em livrarias da Avenida da Liberdade, críticas nos jornais chamando um hino à resiliência feminina portuguesa. Assinaturas em feiras do livro, onde mulheres de todas as idades me abraçavam, sussurrando: isto é a minha história também. A vingança, afinal, não era destruição total, mas renascimento. O João recuperou, divorciado e sóbrio, trabalhando como guia turístico em Sintra. A Rosa encontrou paz na igreja, voluntariando-se em lares de idosos. A Ana casou-se com um professor calmo, teve uma filha. Eu casei-me com Miguel numa capela pequena em Óbidos, paredes de livro aberto, promessas trocadas sob um arco de flores silvestres. Mas à noite, quando o fado toca baixo na rádio, lembro-me, o interrogatório que me quebrou também me reconstruiu. E nisso reside a verdadeira força, não no ódio, mas na capacidade de o transformar em luz. O casamento em Óbidos foi um sonho tecelado de realidades duras, o sol de maio filtrando pelas muralhas medievais, o cheiro de laranjeiras em flor misturando-se ao de pão fresco das padarias medievais, convidados rindo em mesas ao ar livre com vista para campos de trigo ondulantes. Miguel, de smoking simples, olhos brilhando como um mondego ao luar, apertou o meu anel no dedo com mãos que tremiam levemente, não de dúvida, mas de uma alegria contida, como se temesse acordar. Eu, num vestido branco de algodão alentejano, bordado à mão por uma costureira de Évora que conhecera a minha mãe, sentia o tecido roçar a pele como uma carícia antiga. A Sofia, agora cunhada oficial, leu um poema de Flor Bela Espanca, a voz adolescente quebrando nas estrofes de amor e dor: eu sou aquela que vai no teu peito, desnuda e trêmula como um mendigo. Lágrimas nos olhos das tias distantes, que viajaram de trás os montes com cestos de queijos e enchidos, e risos quando o padre, um homem roliço de beira alta, tropeçou nas palavras do ritual. Brindámos com vinho verde espumoso, fresco como a brisa do Atlântico, e dançámos ao som de concertina e viola,
pés pisando terra batida como em festas de aldeia. Mas sob a alegria, sombras persistiam. Recebi uma mensagem da Ana durante o copo d'água. Parabéns, mana. O João viu no jornal. Diz que te deseja o melhor. O melhor. Palavras ocas, mas um fecho. Respondi, obrigada. Cuida de ti. Guardei o telemóvel, voltando à dança, o corpo movendo-se ao ritmo de um rancho folclórico que Miguel insistira em contratar, rodopios que me faziam rir, livre como uma criança. A lua de mel foi no Gerês, montanhas verdes como esmeraldas, cascatas rugindo como segredos não contados. Caminhámos trilhos lamacentos, mãos dadas, parando para piqueniques de queijo de cabra e broa de milho, o ar puro limpando pulmões e almas. Conta-me mais da tua vingança, pediu ele uma tarde, deitados numa manta às margens de um ribeiro, o sol moteando a pele através das folhas de castanheiro. Hesitei, mas as palavras saíram, como um rio represado, os relatórios do Carlos, as sementes de dúvida plantadas em cafés sussurrados, o momento em que vi a família desabar como um castelo de cartas. Ele ouviu, traçando círculos na minha barriga. Foste impiedosa, mas justa. Em Portugal, as mulheres carregam o peso do silêncio há gerações. Tu gritaste por todas. Abracei-o, sentindo o peito dele subir e descer, e pela primeira vez, o ódio pareceu distante, como uma cicatriz que coça mas não sangra. De volta à rotina, o livro ganhou asas. Traduzido para inglês e espanhol, vendia-se em aeroportos de Faro e Porto, capas com a minha foto, não a mulher quebrada do interrogatório, mas uma versão renovada, olhos firmes, sorriso subtil. Entrevistas na RTP, onde jornalistas de fato e gravata me perguntavam como transformou a dor em arte. Respondia, escrevendo a verdade. Sem filtros, como o nosso azeite. Fãs enviavam cartas, o seu livro salvou o meu casamento, inspirei-me a deixar a família tóxica. Cada uma era um bálsamo, provando que a vingança, no fim, era solidariedade disfarçada. Mas o passado tem garras longas. Uma noite, no nosso apartamento em Alcântara, ouvi batidas na porta, insistentes, como unhas arranhando madeira. Era o João, barba por fazer, olhos instados, cheirando a uísque barato. Maria, preciso de falar. Só 5 minutos. Miguel, na sala, ergueu-se como um guardião, mas eu parei-o, deixa. É o meu fantasma a bater. Na cozinha, sob a luz fluorescente que zumbia como abelhas irritadas, ele desabafou. Eu li o teu livro. Cada palavra como uma faca. Eu era o monstro, não era? A mãe. Ela morreu há um mês. Cancro. Não disse a ninguém, só brigas e segredos até o fim. As palavras dele caíram pesadas, como pedras num poço seco. A Rosa, morta. A matriarca indestrutível, reduzida a cinzas. Senti um aperto no peito, não amor, mas uma pena residual, como se lamentasse o fim de um inimigo digno. Por que agora? Perguntei, voz baixa. Ele encolheu os ombros, lágrimas escorrendo pela barba. Quero pedir perdão. De verdade. Encontrei trabalho estável, em turismo. Aprendi a lição. Olhei para ele, vendo não um marido traidor, mas um homem envelhecido prematuramente, rugas como mapas de erros. Perdão? Dás a ti mesmo. Eu já perdoei, para sobreviver. Ele saiu, silhueta curvada contra as luzes do cais, e eu fechei a porta devagar, o clique quando como um ponto final. Miguel esperava, braços abertos, acabou. Sim. Acabou. Meses viraram anos. O livro ganhou prémios, o Prémio Literário Oceanos, com uma gala em Lisboa cheia de flashes e discursos. Subi ao palco no Coliseu dos Recreios, vestido preto simples, o troféu pesado na mão como justiça simbólica. Dediquei-o às mulheres portuguesas que interrogam a si mesmas todos os dias, e encontram respostas na coragem. Aplausos ribombaram, mas os meus olhos procuravam Miguel na plateia, o seu polegar erguido como âncora. Tivemos um filho, o Tomás, nascido numa clínica em Cascais, berro forte como o mar da Ericeira. Miguel chorou ao cortarem o cordão, e eu, exausta mas eufórica, segurei o pacotinho contra o peito, sentindo o coração dele bater contra o meu, um ritmo novo, sem sombras. A Sofia tornou-se tia dedicada, levando-o a passeios no oceanário, contando histórias de sereias que vingavam traições com ondas gigantes. A Ana visitou-nos uma vez, com a filha pequena no colo, um anjinho de cachos loiros. Olha o que a vida faz, disse ela, rindo enquanto Tomás puxava o cabelo dela. Conversámos na varanda, vinho branco gelado na mão, o Tejo ao fundo como testemunha silenciosa. Obrigada por aquela visita ao hospital. Salvaste-me. Abracei-a, sentindo as curvas suaves da maternidade. Nós salvamo-nos mutuamente. O João.
Casou-se de novo, com uma enfermeira de Braga, vida modesta em subúrbios de Lisboa. Enviava cartões de Natal, neutros como meteorologia, feliz ano novo. Cuida-te. Ignorava-os, mas guardava-os, lembretes de que o perdão não apaga cicatrizes, só as torna suportáveis. Hoje, aos 45, escrevo o segundo livro, não de vingança, mas de redenção, histórias de mulheres que, como eu, transformam interrogatórios internos em manifestos. Miguel fotografa as capas, capturando luz em rostos reais. Tomás corre pela casa, rindo, e eu penso, a verdadeira drama não é o sofrimento imposto, mas a escolha de o transcender. Lisboa, com as suas colinas e saudades, ensinou-me isso. E eu, quebrada e recomposta, danço ao fado agora não de dor, mas de gratidão. O segundo livro, Sombras no Tejo, nasceu de madrugadas insones, com o Tomás a ressonar no berço ao lado, e Miguel a editar fotos na sala contígua, o clique da shutter como um metrónomo suave. Escrevia sobre mulheres invisíveis, a viúva de Setúbal que vendia peixe no mercado para sustentar netos, a imigrante cabo-verdiana em Lisboa que limpava casas alheias sonhando com o regresso, a executiva do Chiado que escondia depressão atrás de batons vermelhos. Não era autobiografia pura, mas ecos do meu interrogatório, o julgamento silencioso que as sociedades impõem às suas filhas. A editora adorou, capa com uma silhueta feminina contra o pôr-do-sol no rio, tons de âmbar e índico que Miguel capturou numa sessão improvisada na Ponte Vasco da Gama. O lançamento foi no Lisboa Factory, num armazém convertido com grafites de Vils, rostos esculpidos na parede como almas expostas. Centenas vieram, leitoras com livros autografados nas mãos, jornalistas com gravadores, até uma delegação de alunas da secundária de Almada, olhos brilhantes de quem via na ficção um espelho. Li um certo sobre uma mulher confrontando a sogra numa cozinha idêntica à minha antiga, palavras fluindo como catarse coletiva. E se o perdão não for fraqueza, mas a lâmina mais afiada? Aplausos ecoaram contra as vigas de ferro, e uma rapariga de 20 anos aproximou-se depois. O seu primeiro livro deu-me força para denunciar o meu namorado abusivo. Obrigada. Abracei-a, sentindo o tremor dela, e pensei na Ana, quantas Anas havia por aí, presas em teias familiares. A fama trouxe convites, palestras na Universidade de Coimbra, onde Miguel estudara, debates na Fundação Calouste Gulbenkian sobre feminismo português contemporâneo. Discutia com académicas de cabelos grisalhos e óculos de ar fino, citando Amália Rodrigues, o fado é a dor de quem ama demais. Elas assentiam, mas eu adicionava, e a dor de quem é amado de menos. As audiências, mistas de homens desconfortáveis e mulheres empoderadas, debatiam até altas horas, vinho do Dão fluindo como argumentos. Em casa, a vida era um equilíbrio delicado. O Tomás crescia rápido, um furacão de energia com os olhos do pai e o meu temperamento, teimoso, mas carinhoso. Ensinava-lhe fado infantil, cantando meu amor, enquanto ele batia palmas desajeitadas. Miguel equilibrava sessões fotográficas com paizinhos de escola, capturando o miúdo em poses espontâneas, a rir na areia de Carcavelos, a construir castelos de paus no Gerês. És o meu museu vivo, dizia ele, imprimindo as fotos em álbuns de cor que enchiam prateleiras. Mas as sombras voltavam em ondas. Uma crítica no público chamou o novo livro sentimental demais, vingança diluída em melodrama. Doía, como sal numa ferida aberta, e eu confrontei-a num café com a crítica, uma mulher de leiria com caneta afiada. Diluição. É evolução. A vingança pura destrói o vingador. Ela sorriu, relutante, talvez. Leia o meu próximo artigo. Pior foi o telefonema do João. Maria, a minha mulher está grávida. Um rapaz. Quer que o Tomás o conheça como tio. O silêncio esticou-se como fio de arame. Tio? Depois de tudo. A voz dele, rouca de anos de fumo, eu mudei. Deixa o passado ir. Desliguei, o coração em guerra, raiva velha contra compaixão nova. Consultei Miguel à noite, deitados na cama com o ventilador zumbindo contra o calor de agosto. Deixa-os conhecer. Tomás merece uma família ampla, não uma fortaleza. O encontro foi num parque em Belém, pastéis de nata como trégua doce. O João chegou com a mulher, a Carla, barriga arredondada sob um vestido florido, e o bebê ainda por nascer como promessa invisível. O Tomás correu pela relva, perseguindo pombos, enquanto conversávamos desconfortavelmente sobre o tempo, seca no Alentejo, eleições nacionais. Estás bem, disse ele, olhando para mim de verdade pela primeira vez em anos. Mereces. Assenti, engolindo o nó na garganta. Tu também. Cuida deles. A Ana enviava fotos da filha, agora uma menina de 4 anos com tranças e sorrisos gaptotad, posando em frente à Torre dos Clérigos. Ela adora histórias. Conta-lhe a tua um dia. Respondia com emojis de corações, mas guardava as mensagens como talismãs.
A morte da Rosa ainda pesava, enterramo-la em silêncio, eu enviando flores anónimas para o funeral em Trás-os-Montes, pétalas brancas como a psaliúcha não pedida. O clímax veio inesperado, um festival literário em Faro, no Algarve onde me refugiara anos antes. O tema era Resiliência Costeira, painéis sobre como o mar molda almas portuguesas. Falei de ondas que erodem penhascos, mas também constroem praias. Na sessão de autógrafos, uma mulher de 50 anos, rosto marcado pelo sol do sul, entregou-me um envelope. Leia em privado. Era uma carta da prisão. A mulher, ex-mulher de um agiota que eu contactara indiretamente na vingança, contava como o colapso financeiro dele a levar à beira do abismo, mas o meu livro, contrabandeado para ela por uma guarda, dera-lhe força para divorciar e recomeçar como terapeuta. A sua dor salvou a minha. Chorei no quarto de hotel, o mar rugindo fora da janela, sentindo o ciclo fechar, vingança que ricocheteava em redenção. Voltei para casa renovada, abraçando Miguel e Tomás com força. Somos suficientes, disse eu. Ele sorriu, mais que isso. Somos inteiros. 10 anos se passaram como páginas viradas num livro antigo, bordas amareladas pelo tempo, mas o texto ainda vivo. Tomás, agora um adolescente de 15 anos, alto como o pai e inquisitivo como a mãe, devorava os meus livros nas prateleiras da sala, não só os meus, mas pilhas de Saramago, Lobo Antunes, Mia Couto, misturados com álbuns de fotos de Miguel que cronizavam a nossa odisseia, o casamento em Óbidos, o Tomás bebé na praia da Nazaré, viagens de carro pelo Douro com uvas maduras penduradas como lanternas. Eu publicara mais 3 livros, cada uma camada mais profunda, um sobre imigração em Portugal, vozes de africanos e brasileiros tecendo o tecido multicultural de Lisboa, outro, contos eróticos disfarçados de fado, explorando desejos reprimidos em casais de meia-idade, o último, uma memoir fragmentada sobre maternidade e memória, dedicada ao mar que nos quebra e reconstrói. Críticas variavam, elogios no Expresso, desdém em blogs conservadores que me chamavam feminista radical, mas as vendas sustentavam a casa, viagens, e uma fundação pequena que eu criara, Vozes Quebradas, workshops gratuitos para mulheres em bairros periféricos, ensinando escrita como terapia. Miguel prosperava como fotógrafo, exposições em galerias do Porto e Lisboa, retratos de rostos anónimos que capturavam essências, uma pescadora de Aveiro com olhos de tempestade, um músico de fado em Alfama com dedos calejados como mapas. A tua influência, dizia ele, beijando-me o pescoço enquanto editava no IMEC. Tu me ensinaste a ver além da superfície. A família expandira-se. A Sofia, casada com um engenheiro de energias renováveis, dera-nos um sobrinho, o Lucas, um diabrete de 3 anos que chamava o Tomás de herói, e me de avó das histórias. Visitas ao Porto eram rituais, piqueniques na Ribeira, barcos no Douro, noites de francesinha e vinho do Porto, risos e quando contra as caves antigas. A Ana integrara-se, a Frida cicatrizada em amizade madura, a sua filha, a Inês, agora pré-adolescente, idolatrava o Tomás, pedindo lições de surf em Matosinhos. O João. A vida dele seguira trilhos paralelos, nunca cruzando os nossos de forma invasiva. A Carla dera à luz o filho, o Diogo, agora um miúdo de 10 anos com paixão por futebol, jogando no clube local de Chelas. Encontrávamos-nos em natais informais, num restaurante neutro entre campos, conversas educadas sobre o Benfica e o clima, o passado mencionado como uma nota de rodapé. Ele é bom pai, confidenciou-me a Carla uma vez, enquanto as crianças brincavam. Obrigada por o teres libertado. Sorri, o peso aliviado, obrigada por o teres acolhido. Mas o drama, como o fado, nunca abandona por completo. Aos 55, um cancro no peito, detectado cedo, graças a exames rotineiros, testou a minha resiliência. Quimioterapia em clínicas de Lisboa, cabelos caindo como folhas de outono, noites de náuseas onde Miguel me segurava, murmurando poemas de Camões. O Tomás, maduro além dos anos, pesquisava dietas e tratamentos no Google, cozinhando sopas de abóbora que eu mal aguentava engolir. Tu és a minha guerreira, mãe, dizia, olhos úmidos mas firmes. Escrevi durante o tratamento, um diário que se tornou o meu 8º livro, Feridas que Curam, cru e honesto sobre a doença como interrogatório final, o corpo traidor, a mente questionadora. Publicou-se enquanto eu recuperava, capa com uma fotografia de Miguel, eu na varanda, careca mas sorridente, o Tejo ao fundo como aliado eterno. Best-seller de novo, mas desta vez, o impacto foi pessoal, cartas de sobreviventes, palestras em hospitais onde partilhava, a dor não define, transforma. A fundação cresceu, centros em Faro, Porto, Lisboa, com terapeutas e escritoras voluntárias ensinando mulheres a nomear abusos, a traçar mapas de saída. Uma delas, uma jovem de Moçambique que fugira de um casamento forçado, tornou-se minha assistente, a senhora quebrou o silêncio por mim. Ríamos juntas, planeando expandir para as ilhas, Madeira, Açores, onde o isolamento amplifica solidões. O clímax da minha jornada veio num regresso à Alfama, o bairro do interrogatório original. O prédio antigo ainda lá,
azulejos descascados, escadas rangentes como memórias. Subi, toquei a porta da antiga cozinha, agora de inquilinos desconhecidos, e chorei baixinho, não de dor, mas de vitória. Desci para o miradouro, onde o João me confrontara anos antes, e liguei para todos, Miguel, Tomás, Sofia, Ana, até o João. Obrigada. Por tudo. A vida, aos 60, é tapeçaria tecida de fios partidos e remendados, netos correndo pela casa em Alcântara, livros empilhados como torres de Babel, fotos de Miguel emolduradas como troféus. O fado toca ainda, mas agora danço, não sozinha, mas em círculo, mãos dadas com os que amo. O interrogatório que me quebrou tornou-se o alicerce da mulher que sou, inteira, luminosa, eterna como